Voltamos do intervalo e agora é hora do nosso quadro Viva a Cultura. Se você, assim como eu, não consegue viver sem os cuidados de Nossa Senhora, se você, assim como eu, precisa da intercessão de Maria, cante essa canção hoje, recorra a ela, deixe que ela te apresente a Deus nesse momento. Eu recorro a Ti. Eu recorro a Ti, a Tua intercessão. Não sei viver sem Teus cuidados de amor. Eu recorro a Ti, a Tua intercessão. Não sei viver sem Teus cuidados de amor. Não sei viver sem Deus, cuidados de amor. Eu recorro a Ti, a Tua intercessão. Não sei viver sem Deus, cuidados de amor. Hoje eu queria recordar aqui a história de um bebê que foi abandonado no seu nascimento. Ele que só depois de 15 dias teve o seu primeiro contato com uma família, com um lar, que foi quando ele foi adotado. O tempo passou, muita coisa aconteceu, e assim então criança, aos 10 anos, começou a tocar na igreja. Aos 13 ela já tocava no grupo de oração, em retiros, e o mais louco de tudo isso é que todas as vezes que essa criança tocava, a maioria das vezes, as pessoas rezavam por ela e tinha profecias grandiosas de Deus para a vida dela. Tinha revelações grandiosas de Deus para a vida dela. E um desses dias, tocando em um retiro, em um momento de oração, uma das intercessoras se aproxima desse então adolescente e diz para ele que precisa conversar com ele. E então na hora da conversa ela
conta para ele que teve uma revelação exata do dia que a mãe dele abandonou ele, do exato momento que ela não quis ficar com ele. E nessa hora, ela conta que Nossa Senhora aparece, estende os braços, pega o bebê no colo e diz: a partir de hoje sou eu que cuido dele. O tempo continuou passando, esse adolescente foi crescendo, continuou tocando, mas em um determinado momento da vida, ele se afasta da igreja e começa a viver uma vida totalmente promíscua, de pecado, bebidas, mulheres, baladas, noitadas, se esquecendo de tudo aquilo que ele já tinha vivido com Deus, de todas as promessas que ele tinha vivido com Deus, de toda a intimidade que ele tinha com Deus. E um dia agora ele que tocava música sertaneja já não tocava mais na igreja, voltando de um show, um sábado de madrugada, o amigo que estava no carro da frente freia o carro bruscamente por conta de uma lombada que tinha na pista. Ele tenta frear o carro, mas ele não consegue, acaba derrapando e resvalando no amigo dele. O carro do amigo dele rodopia, para no acostamento, e o carro dele perde o sentido, atravessa a pista. Estava vindo 4 carros de frente com ele nesse momento. Ele passa pelos 4 carros sem relar em nenhum, bate num barranco, sobe 4 metros de altura e bate num pilar de concreto. Para quem está imaginando agora, é uma cena realmente muito feia, porque ele estava sem cinto e o carro dele deu perda total. O que ninguém esperava é que nessas frações de segundos ele teve uma visualização de Nossa Senhora que dizia para ele: calma, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada demais com você. E tudo o que aconteceu com ele foi ter quebrado o dedo da mão. A polícia, na hora que chega no local, já determina que aquilo é um milagre, porque o carro estava a 4 metros de altura e nada tinha acontecido com o motorista. Pessoas por muito menos tinham morrido naquele local. Então esse rapaz resolve voltar na igreja para agradecer. E isso foi a volta desse rapaz para a igreja. Para quem não sabe, esse rapaz sou eu. Esse bebê que foi abandonado sou eu. Essa é a minha história. E o porquê que eu estou te contando tudo isso? Para que você nunca, jamais se esqueça que Nossa Senhora vive. Talvez as pessoas, o mundo tem pregado ao contrário de tudo isso, tem falado ao contrário disso que eu estou te dizendo agora, mas que essa canção te faça recordar que não dá para viver sem os cuidados maternais de Maria. Nós te pedimos, Maria, tu que és o sacrário do amor, dai-nos um coração adorador, porque somente um coração adorador é capaz de adorar Jesus como ele merece ser adorado. Por isso vai dizendo para ela: Maria, sacrário do amor, dai-nos um coração adorador. Maria, sacrário do amor, dai-nos um coração adorador. Maria, tu que gestou a salvação. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como já é de costume, a gente assiste agora a mensagem especial do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, seria o 20º domingo do tempo comum, mas hoje no Brasil nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. É a festa solene da Assunção de Nossa Senhora, que foi precedida de uma vigília. Uma das festas tem vigília, e agora celebramos a Assunção de Nossa Senhora, recordando a nossa direção final. Hoje também, se não fosse domingo, a Assunção de Nossa Senhora, celebraríamos também São Bernardo, que tanto cantou também as glórias de Maria. Recordamos bem a sua vida e todos os seus escritos e seu testemunho. Um belíssimo cantor também das coisas de Maria pelos seus escritos, né? Belíssimos textos, discursos, sermões sobre Maria. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós estamos no mês vocacional, dentro do ano vocacional. Esse domingo do mês de agosto, nós contemplamos a vocação à vida consagrada, a vida religiosa, nos seus diversos matizes, diversas situações. Homens e mulheres que, além de ver o seu batismo, querem vivê-lo também dentro de um carisma específico e se consagram pela vida religiosa a poder testemunhar o Senhor Jesus dentro da sua vida, dentro da sua vocação e dentro de um carisma específico de uma congregação, de um fundador, uma fundadora, de um instituto, de uma sociedade de vida apostólica ou de uma nova comunidade, enfim, tantos aspectos.
Homens e mulheres que, por uma graça especial do Senhor, recebem no seu coração a vocação à vida consagrada e deixam tudo para viver, em geral, em comunidade. Vivendo em comunidade, procuram colocar tudo em comum, conviver uns com os outros. Nesse conviver uns com os outros, nós também convivendo e vivendo a própria vocação, o próprio carisma, que assumem pouco a pouco, com o tempo de proximidade, daquilo que encantou no carisma, depois o tempo de noviciado, tempo da profissão temporária, até passar a profissão perpétua, quando entrega a sua vida para sempre ao Senhor, dentro daquele carisma. Mas nós temos, além das vocações de antiga tradição, a vida religiosa da antiga tradição, nós temos também muitas situações novas de homens e mulheres que se consagram ao Senhor nas diversas situações, em situações ainda não resolvidas, às vezes canonicamente, mas que há todo um dinamismo de pessoas que se consagram ao Senhor e se colocam disponíveis para servir tanto na sua paróquia, como na sua cidade, como também até os confins da terra. Quantos jovens, homens e mulheres, estão levando adiante a sua missão pelo mundo afora, sendo missionários, evangelizadores em todos os cantos e em lugares de antiga tradição eclesial, ou seja, igrejas antigas, que foram assim esvaziando-se aos poucos, como às vezes contam com essa vivacidade, essa juventude de homens e mulheres consagrados. Portanto, assim como a vida religiosa procurou sempre ser uma presença no Brasil que estava sendo evangelizado, com o testemunho de comunidades cristãs, ainda hoje a vida consagrada, nas suas diversos matizes, continua sendo presença em regiões de antiga tradição eclesial, mas que necessitam de uma injeção nova de testemunho, de vida, e que nós temos aí os jovens consagrados, as jovens consagradas, que levam adiante essa bela e importante missão. Portanto, dentro do mês vocacional, rezemos pelas vocações da vida consagrada, da vida religiosa, e pensamos que cada vez mais, com seus diversos carismas, enriqueçam a Igreja com a sua presença e com o seu testemunho. Essa vocação à vida consagrada acontece justamente na Assunção de Nossa Senhora, que recorda para nós, meus irmãos e irmãs, o nosso fim último. Maria, uma vez terminada a sua caminhada nesse mundo, foi levada ao céu. E nós temos várias tradições e escritos da época que falam justamente de Maria ser levada aos céus. Isso depois foi declarado como dogma de fé, que no final da sua vida, Maria foi levada pelos anjos à eternidade, já que a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, que foi concebida de seu pecado original, não podia ter sua carne corrompida e por isso mesmo foi levada aos céus. A Assunção de Maria, meus irmãos e irmãs, recorda um pouco a nossa vida. Recorda o nosso fim último. Para onde é que nós vamos? Qual é o fim da nossa vida? Pessoas vão se preocupando como é que vai ser o fim da nossa vida e muitos falam da questão da morte, falam do cemitério, cremação, mas nosso fim não é o cemitério. O fim último da nossa vida é Deus, é estar com o Senhor, viver a visão beatífica. E Maria nos precede nesse encontro com o Senhor. Maria, que criatura como nós, porém concebida do seu pecado original, já se antecipa aquilo que é a vocação e o chamado de cada um de nós. Isso está, meus irmãos e irmãs, na Carta de São Paulo aos Coríntios, segundo a leitura desse dia da Assunção de Nossa Senhora, ou desse domingo. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada um segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai.
Ou seja, meus irmãos e irmãs, aparece aqui justamente cada um segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, depois que pertencem a Cristo. Mais do que Maria, a mãe de Jesus, é impossível. Ou seja, a subida, a ida para a eternidade, a Assunção de Maria é em decorrência dos méritos de Jesus Cristo. É muito claro, deve ficar bem claro para nós, meus irmãos e irmãs, que tudo que se fala de Maria é por causa de Cristo. Porque Cristo morreu por nós, é o Senhor, é Salvador, deu vida por todos nós, meus irmãos e irmãs, e é por isso mesmo que nós falamos de Maria, a mãe de Jesus, aquela que foi concebida sem pecado original por causa de Jesus, aquela que é mãe de Deus por causa de Jesus, que é Deus, aquela que foi assunta ao céu, porque é filha amada do Pai, a mãe do Filho de Deus, e que vai realmente assunta ao céu na visão beatífica. Portanto, meus irmãos e irmãs, além de todas as prerrogativas de Maria virem de Jesus Cristo, ela nos indica que esse é o nosso caminho também, essa é a nossa direção. Os cristãos são chamados a nunca perder de vista a direção última da sua vida, onde Maria nos precede, né? Ela que justamente é comparada, justamente como a leitura nos fala, como aquela que realmente foi glorificada pelo Senhor. Sim, nós ouvimos no Evangelho de Lucas, na visitação de Maria a Isabel, o canto do Magnífica, mas também a saudação de Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas também Maria que canta o Magnificat, não é? A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, elevou os humildes. No canto do Magnífico é justamente bem isso, ou seja, eleva a humildade de sua serva. Por isso me chamaram de bem-aventurada. O Senhor fez grandes coisas em meu favor. E Maria foi aquela que foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus. Para isso, Deus preparou Maria com justamente aquela que foi livre do pecado original. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, no final da vida, a chama, a eleva até o céu na Assunção de Maria. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós ouvimos a leitura do Apocalipse de João, leitura primeira, em que fala justamente do sinal colocado no alto, que é sinal de Maria e da igreja. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E apareceu o dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. E quando realmente ela deu à luz um filho, veio para governar todas as nações com um cetro de ferro. Ora, meus irmãos e irmãs, aparece justamente aqui aquilo que é símbolo da igreja, a igreja que continua o caminho das 12 tribos, e ao mesmo tempo é Maria, com a coroa de 12 estrelas, e aquela que justamente, meus irmãos e irmãs, vence o dragão, né? Ou seja, vê que ela dá luz àquele que é o Salvador do mundo, né? Porque tudo vem de a força, realiza o nosso Deus, né? E o poder do seu Cristo vem do Senhor. Palavra do Senhor para nós, meus irmãos e irmãs, e que no Evangelho, no canto do Magnificat, ele vai colocar, o seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração, e ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus dessa festa da Assunção de Nossa Senhora, dentro da vocação, a vida religiosa, a vida consagrada, nos fala do nosso destino final, para onde é que nós vamos, qual a direção da nossa vida, e ao mesmo tempo nos fala de Maria, que foi aquela que, por primeiro, como criatura humana, foi à eternidade, foi justamente elevada aos céus,
E nos indica, meus irmãos e irmãs, que também a nossa vida, nós temos um destino final, nós temos um olhar para o futuro e para a eternidade, que Maria nos indica pela sua própria vida. Fomos chamados a estar com Deus nesse mundo pela fé e um dia pela visão na eternidade. E é aí que é o nosso fim último, é aí que é o fim da nossa vida, estar com o Senhor. Que Maria, assunta aos céus, interceda por todos nós, para que nosso povo jamais se esqueça do seu destino final, da sua vocação à eternidade, a vocação à santidade. Mas, ao mesmo tempo, que esse olhar para a eternidade seja um sinal que a própria vida consagrada, a vida religiosa, transmita para o mundo, transmita para a sociedade. Ou seja, aqueles e aquelas que são chamados a dar sua vida ao Senhor na obediência, na castidade, na pobreza, possa ser um sinal para toda a sociedade, aquilo que todos nós um dia vai acontecer conosco, já que um dia nós não vamos ter nada, estaremos aí na morte, digamos assim, e aí realmente resta para nós essa vida é no Senhor. E é justamente aí o nosso caminho, o nosso destino. Portanto, para todos nós somos chamados nessa nossa vida a ver cada vez mais essa consciência de ver qual que é o nosso fim último, qual a direção da nossa vida e, ao mesmo tempo, como é que nós podemos dar passos bem concretos, passo a passo nesse nosso tempo. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a vida religiosa, a vida consagrada, seja um sinal da eternidade, um sinal de homens e mulheres que já agora, no tempo, começam a viver também a eternidade, porém, com os pés no chão, procurando ser testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor, caminhando no Senhor. Para isso, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê esse dom e essa graça, e assim acontecer, e que nós, no nosso dia a dia, jamais esqueçamos justamente para que nós fomos criados, para conhecer a Deus pela fé e um dia vê-lo pela visão. Maria nos precede para que assim o seja. Deus abençoe a todos e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras mais uma vez, Dom Orani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo.